Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um Fullcast, o podcast da Full Time. E hoje nós estamos com essas feras aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o LGPD, que são as Leis Gerais de Proteção de Dados. E para isso a gente trouxe aqui hoje o Dr. Luiz, para estar falando aí na parte jurídica, o Jefferson, para estar falando com a gente hoje aí na parte contábil, e o William na parte de tecnologia da informação. Hoje eu tenho certeza, tá? Então assim, olha, pega papel e caneta aí, porque hoje vocês vão ter muitas informações aí para estar colocando, para estar coletando e agendando aí, tá? Para anotar todos esses dados, essas informações aí com a gente, tá bom? Bom, quero que rapidamente aqui, disponibilizar para vocês se apresentarem para a galera aí, fiquem à vontade, tá bom? Boa noite a todos, boa noite Cássio, William, Jefferson. Agradeço de antemão pelo convite, por esse bate-papo. Meu nome é Luiz Oliveira, sou advogado, consultor jurídico, sou estudante de Direito Digital, assim como de outras áreas do direito. E hoje nosso tema é mais do que especial, é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei equiparada hoje ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Desde já, muito obrigado pelo convite. E com certeza nosso conteúdo vai ser 10. Show, maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da mesa. Agradeço aí pelo convite. Me chamo Jefferson Kubitz, sou contador, administrador, me formei agora em 2020, professor universitário, sócio-diretor da contabilidade profissional. E como a gente está falando do meio digital, a gente veio também falar para vocês aí que tudo está transformando, né? E na contabilidade também. Então a gente vai bater um papo aí sobre o dia a dia das empresas. Show de bola, maravilha. Vamos lá, William. Boa noite, pessoal. Meu nome é William, trabalho aí na área de TI, na análise de dados. E hoje vamos bater um papo aqui de como armazenar, como trabalhar, como usar essa lei a nosso favor. Às vezes a pessoa fala que tem aí uma nova lei, uma adequação, e acha que isso vem para piorar. E não, isso vem para ajudar, para dar respaldo para que as empresas passem a ter uma forma de trabalhar com esses dados dos clientes. Legal, show de bola. E é interessante porque poucas pessoas se preocupam, né, com essa questão. Eles se preocupam mais com que ferramenta eu vou usar, como é que eu vou fazer, eu preciso capturar dados, eu preciso ter uma lista de transmissão, ou uma lista com e-mail, telefone, CPF, data de nascimento para mandar alguma coisa na data de aniversário da pessoa. Vou fazer um site para ele se cadastrar, ou vou solicitar pelo WhatsApp mesmo essas informações, e ele esquece, né, dessa lei, dessa questão da proteção de dados, né? Inclusive, é um assunto que a gente trouxe para um podcast porque é um assunto muito sério, né? Inclusive com multas aí, né, de valores realmente altos, né? Até onde a gente estava batendo um papo um pouco antes de entrar aqui, o Dr. Luiz trouxe para a gente que chegam na casa dos 50 milhões, né? Fala um pouco para a gente dessa questão de valores, de multa, já entrando nessa área jurídica, doutor, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que é decorrente do nosso Marco Civil, que tem aproximadamente 11 anos. A União Europeia, preocupada justamente com essas relações jurídico-tecnológicas, ela promulgou as suas normas e exigiu que outros países, justamente para fazer negócio com outros países, que os países também tivessem uma lei de proteção de dados. Então, mais por iniciativa europeia, o Brasil precisou se adequar e no ano de 2018, propriamente dito, foi promulgada essa lei federal que trata da proteção de dados. E muitos de vocês já devem ter notado que ao entrar no site, no sistema, novas permissões mais visíveis estão sendo solicitadas e é muito por conta dessas relações jurídico-virtuais, chamadas de jurídico-virtuais. E a lei justamente pretende proteger essa propriedade que é imaterial e que tem muita relevância no nosso dia a dia, que são os nossos dados. Então, hoje a gente fez um apanhado geral dessa questão jurídica, até para dar voz para os nossos colegas especialistas, e eu trouxe alguns pontos que são realmente cruciais nessa análise inicial, que todos vocês, se possível, busquem mais conhecimento
a respeito desse tema. Um tema que é bastante importante fala da sensibilidade dos dados e assuntos correlatos. O William vai abordar isso mais adiante. É importante que hoje dados étnicos, até dados pessoais, como o próprio CPF, que é um dado que, se vazado, ele causa, enfim, vários prejuízos para qualquer pessoa, o CNPJ. Existe uma preocupação da lei com esses dados mais sensíveis dos cidadãos. Então, hoje, se você é empresário, se você é profissional liberal, se você é uma pessoa física, se você utiliza a internet e, ao mesmo tempo, também tem os seus dados utilizados, você deve se preocupar, sim, com esses dados em ambientes virtuais. Para falar de penalidades, que é a parte que o próprio Jefferson vai abordar isso, em termos de faturamento, as multas pela má utilização desses dados, elas partem de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Então, é algo para realmente a gente se preocupar. Existem adequações que são feitas à própria luz do direito, à luz do setor de tecnologia, à luz da própria contabilidade. E hoje nós justamente vamos tentar abordar aqui de uma forma mais concisa possível para que todos tenham em mente isso. O penúltimo ponto que eu tratei aqui foi justamente dos órgãos reguladores. Quem serão esses órgãos, aliás, órgãos fiscalizadores? Se você é um advogado, por exemplo, como eu sou, provavelmente eu terei a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para fiscalizar essa questão da retenção e do tratamento dos dados. E se você é médico, terá o CRM, o próprio Serasa será um possível fiscalizador, o Ministério Público, o Poder Judiciário, etc. Então ninguém vai ficar sem o seu órgão fiscalizador. E olha que interessante, essa lei ela tem um status do próprio Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei da década de 90, que todos nós lidamos no dia a dia, tem uma redação excelente e totalmente aplicável nos dias de hoje. Então convém sim que nós tenhamos uma preocupação com os nossos dados. O William vai falar a respeito de vazamento, nós tivemos inúmeros problemas com isso no nosso cotidiano nacional. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, para que todos possam pesquisar no próprio site do Senado, é a Lei 13.709 de 2018. Repetindo, Lei 13.709 de 2018. E para finalizar aqui essa minha breve exposição, lendo aqui o artigo 1º, vocês vão ter mais ou menos a noção do que é a própria alma dessa lei. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da própria personalidade da pessoa natural. Então nós temos vários termos que têm uma significância muito grande, né, no nosso dia a dia. Para finalizar, não menos importante, no próprio artigo 2º, ele traz a disciplina precisa, ou seja, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Eu destaquei aqui alguns mais importantes: o respeito à privacidade, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, né, tratando daqueles pontos sensíveis que nós estávamos abordando, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, né, em homenagem ao próprio código que eu citei agora há pouco. Também os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e, sobretudo, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Daí acho que todos conseguem ter mais ou menos uma noção do que é essa tutela que o Estado nos dá no ramo do direito. É claro que uma legislação acaba sendo um pouco ilusória demais. A gente colocar isso na prática é um pouco mais complicado. E agora eu passo a palavra, né, para os colegas, acho que eu já me alonguei demais. Sim, vamos na sequência. Vamos na sequência. Então, isso. Bom, a minha parte é mais no processo dos dados, né?
Às vezes a pessoa tem lá aquela informação dos seus clientes que está numa planilha, ou além, por exemplo, quem trabalha em pousada tem que fazer o registro no Ministério lá do Turismo, tem que fazer o check-in. Como é que é feito esse check-in? Como é que é passado para o seu hóspede? É por papel? Se é por papel, aonde está armazenado esses papéis? Se é digital, aonde está armazenado essas informações? Se tem que passar isso para o Ministério, quem é que é o responsável por isso daí? Então, às vezes, as pessoas já trabalham com os dados desses clientes, mas não se preocupam em como está gerindo esses dados. Primeiro, se você não utiliza esses dados, está aí uma grande oportunidade para você se utilizar dessa lei e saber que tem muito campo para se trabalhar com dados, para se conquistar mais clientes, para se faturar mais. Porém, você tem que agora ter a responsabilidade desses dados. Vale citar, um adendo do que o doutor falou, um dos primeiros assim, marcantes vazamentos que teve aí no Brasil foi da Carolina Dickmann. E aí vai desde o princípio. Quem é a pessoa responsável, por exemplo, para formatar o computador da sua empresa? Quem é a pessoa, por exemplo, que você está dando as informações para acessar determinada pasta, para salvar determinado arquivo? Você tem o costume de pensar nisso daí? Porque, entenda, se você tem acesso à informação, tem muita gente boa, ninguém vai fazer nada errado. Mas existe muita gente ruim e pode pegar essa informação, que nem no caso aconteceu da Carolina Dickmann, o cara pegou essas informações, através de lá ela conseguiu os dados dela, acessou o próprio e-mail e pegou informações íntimas, certo? Então, assim, você tem que ter isso em mente. A responsabilidade dos dados da sua empresa ou sua é somente do dono da empresa. E aí, vale lembrar também que na lei ele nomeia o DPO, que é a pessoa da empresa responsável por gerir essa informação. E aí você fala, não, eu vou ter que contratar um TI? Não, ele não pede essa contratação de TI. Ele fala que tem que ter uma pessoa responsável. Não, mas a pessoa tem conhecimento em segurança da informação. É um a mais. Não, essa pessoa tem conhecimento na área de informação, mas ele tem um respaldo jurídico. É a mais. E assim vai. Qual que é a principal função dessa pessoa? Ela, além de implantar os processos dentro da empresa, isso eu falo, o que está captando, como está captando essas informações, quem é o responsável, de que forma é acessado isso daí, o treinamento interno da empresa, é essa pessoa que é responsável, e o mais importante, ela é responsável por fazer a comunicação com o órgão fiscalizador, certo? E com o próprio dono dos dados. Então, um possível vazamento é essa pessoa que tem a responsabilidade de explicar como esses dados eram trabalhados, como foi captado e informar o dono dos dados que isso ocorreu, para que ele tome aí as medidas cabíveis, né? Então, pelo que eu percebo aí, não tem a ver somente com o sistema, mas se eu tenho algumas informações de clientes meus no meu computador e envio para alguém esse computador para ser formatado e acontece algum vazamento de dados, eu sou responsável por isso e não a pessoa que vazou os dados, porque quem tinha os dados do cliente fui eu, é isso? Exatamente. Basicamente assim, a pessoa, quem vai cometer o crime foi quem vazou as informações, mas a partir de lá ele vai pegar da onde vazou, dessa empresa X. Foi um descuido da sua empresa. Porque na verdade assim, quem deu autorização, vou dar um exemplo, eu autorizei o William a ter os meus dados. Agora, se ele passou o computador dele para você, manutenção, algo desse tipo, ele é responsável. A responsabilidade é estendida. Entendeu? Exatamente. Você vai sofrer as punições que tem que sofrer de acordo, né, com a legislação, porém a responsabilidade é do William de guardar essas informações. Uma coisa que eu sempre encontro aí nos meus clientes, que eu acho interessante, que é bom frisar, é quando a pessoa ela até tem um sistema que gerencia essas informações, ela tem um login e senha para acessar essas informações,
No entanto, a senha é 1, 2, 3, 4. Ou então, olha, eu estou precisando de uma informação aí, você não tem como pegar para mim, minha senha é XYZ. Não, mas o cara é de minha confiança. Entenda, pessoal, enquanto não acontece o problema, tudo bem. Mas entenda, a partir do momento que aconteceu o problema, esse problema vazou essa informação, a empresa é responsável por aquela informação, pelo armazenamento dessas informações. Uma curiosidade que mandaram para a gente se eu, por exemplo, começar a receber ligações e contato de pessoas tentando vender algo para mim, sem que eu tenha passado essa informação para essas pessoas, e eu vier a descobrir quem foi que passou esses meus dados, essa pessoa responde por isso? Isso configura um vazamento de dados? Com toda certeza. Antes desse regramento do Marco Civil, dessa própria Lei de Proteção de Dados, essa matéria era tratada de uma forma muito precária pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de Direitos Autorais. Se eu não me engano, 9.610, 96. Me perdoe se eu estiver errado. Essa ação ela gera uma reação. Não é porque não existia um regramento específico que não é possível responsabilizar essas pessoas. Muito pelo contrário. Hoje, como a legislação já está avançada, é possível, como nós temos delegacias especializadas, advogados especializados, a própria Justiça, o próprio Ministério Público já está em cima, o organograma da Justiça já está pronto para combater esse tipo de prática. Legal. É possível perseguir, localizar, existem hoje... Encontrar tudo isso. Exatamente. O William pode falar um pouco mais a respeito desses rastros digitais que ficam. Sim. A pessoa tem que entender, né? A empresa tem que entender, e até mesmo os hackers sabem disso, quem trabalha vazando dados ou pegando dados. A única coisa que eles conseguem fazer é dificultar o máximo possível para que quando a gente chegue na fonte, né, quando a justiça chega na fonte, eles já mudaram de país, já conseguiram fazer outras coisas no meio aí para dificultar, e aí a gente acaba não pegando esse hacker. Mas toda manipulação digital ela tem rastro. Toda. É impossível você apagar. Tudo. Você dificulta, mas você não consegue apagar. Só para o pessoal entender melhor a situação, que nem o William falou, né? Hoje a gente pega, muitas vezes, as empresas têm um computador, você liga o computador, não tem uma senha de entrada. Quer dizer, aí já facilita bastante. Aí geralmente acesso ao banco, né, pela internet, já deixa a senha gravada, a senha do e-mail. É a mesma coisa que você está andando dentro da sua carteira com o cartão e a senha junto. Você perdeu, já era. Entendeu? Então, as informações hoje, elas estão sendo bem tratadas, né, pelo governo. Apesar da gente ainda ter essa demora, que eu acho que isso ainda deveria estar vindo há um bom tempo, mas a gente já tem que se preocupar com isso. É que nem o William falou. Nenhum sistema ele é 100% seguro. Só que quanto nós mais dificultarmos, melhor para a nossa proteção. Antes a gente colocava, que nem o William comentou, 1, 2, 3, 4. Agora, dependendo de onde vai cadastrar a senha, você já tem que colocar letra e número. Agora já estão pedindo caracteres, já estão pedindo letra maiúscula, não quer dizer, não é mais só 8, é no mínimo 8 caracteres. Então tudo isso o quê? Para dificultar essas ações. E uma coisa, até seguindo com você aí, Jefferson, essa questão de muitas vezes é preciso essas informações para emitir uma nota fiscal, e às vezes eu olho ali, pego os dados do cliente somente para emitir uma nota fiscal com o CPF, e eu emito essa nota. Porém, esses dados eles ficam gravados em algum lugar. Como é que funciona isso? E mesmo depois que eu emito isso, qual o cuidado que eu tenho que ter com essas informações? Então, a questão é o seguinte, é o sistema. Aí entra até o William, que dá mais detalhes sobre o funcionamento. Mas, nesse caso, vou dar um exemplo lá do escritório. Quando nós acessamos o sistema da contabilidade, cada funcionário tem que digitar seu usuário e senha.
Eu até anotei aqui para falar, é a questão do princípio da segurança da informação. A gente tem a confidencialidade, a integralidade e a disponibilidade. Então, a confidencialidade é o direito do acesso. Só que para mim ter o direito do acesso, eu tenho que ter a permissão. Então, lá no escritório mesmo, como que a gente funciona? Vai acessar o sistema, vamos supor, a funcionária do departamento pessoal vai fazer o registro do funcionário X. Ela vai digitar o usuário e senha para poder entrar no sistema. Ela digitou o usuário e senha, se acontecer qualquer coisa dentro do sistema, a gente consegue fazer o rastreio, porque aquele usuário e senha é dela. Entendeu? Então, essas empresas que têm um usuário para todo mundo utilizar é um perigo. Esquece, porque ninguém vai saber quem foi que fez o quê. Outra questão também. E é algo bem difícil de a gente ver isso hoje em dia, né? Tipo, um usuário. Exatamente. Tanto é que assim, hoje a gente possui 2 sistemas. O sistema que é para acessar o nosso site, onde tem cursos. Então, esse sistema é só para cursos, não tem informação nenhuma. A gente mesmo já cadastra, né? Nós cadastramos ali a senha do cliente e mandamos via e-mail. O outro sistema, que é o sistema cliente-escritório, que é onde o escritório envia a documentação e o cliente envia para o escritório, essa a gente não sabe nem qual é a senha nem qual é o usuário. A gente entra lá no nosso sistema, faz um cadastro e clica lá, gerar. Gerou senha, já vai para o e-mail do cliente. Direto para ele. Aí tem muitas vezes o cliente liga e fala, Jess, não estou conseguindo acessar, você consegue acessar? Eu falei, só se você me passar o usuário e senha, porque eu não consigo, eu não tenho acesso. Então isso já é o quê? Atender na LGPD. Porque eu não posso saber qual que é o seu usuário e senha justamente porque eu posso entrar lá e fazer o que eu bem entender. Mesmo então, assim, o ideal é que ele altere essa senha já na sequência. Sim, a gente já deixa bem no ato, né? A gente já fala, ó, recebeu, vai lá e já altera a senha. E de preferência, no mínimo 8 caracteres e naquela sequência que eu falei. Letras, números e caractere especial. Quanto mais dificultar, melhor. Só fazendo um adendo, em se tratando de permissão, convém lembrar que a própria lei ela traz o uso dessa permissão. Não é à toa que os sites estão solicitando essa permissão de início, cada um tem uma configuração, mas essa permissão que você dá, por exemplo, para o escritório do Jefferson, pegando o seu exemplo, é justamente para cumprir o que a própria lei determina, para que ele não use esses dados indevidamente e possa ser responsabilizado nesse quesito. Um outro detalhe também, Cássio, nós contadores vem sofrendo nessa evolução positiva, né, da tecnologia. Até uns tempos atrás nós éramos conhecidos como guarda-livros. Hoje não, hoje a gente já tem a contabilidade que a gente fala lá no nosso logo na palma da mão. E o que acontece? Vem uma sequência lógica. O que a gente vê, que nem lá atrás, acho que se eu não me engano foi em 2005, aprovou a questão do certificado digital. Então, o que é o certificado digital? É a senha eletrônica da empresa. É a senha da empresa. Então, muitos empresários, a gente percebe que assim, eles não armazenam direito, eles não guardam, e aquilo ali é preocupante. Às vezes ele vai lá e compra e passa para o escritório, mas fala, resolve aí. Não é resolver, ele tem que ter uma senha, porque se algo acontecer, a responsabilidade é da empresa. O que nós costumamos fazer é já entrar, fazer a procuração. Então, dependendo da empresa, a gente consegue trabalhar com procuração, mas dependendo da empresa, tem que ter o certificado digital da própria empresa, mais o do contador. Entendeu? E hoje, por que eu citei essa evolução? Hoje, no nosso ramo, tudo, principalmente com a pandemia, né, acelerou muito essa questão da informação, da questão da parte digital. Então, hoje a gente tem o e-social. O que é o e-social? É o que trata da parte trabalhista, a parte dos funcionários. Então, tudo que a gente faz, registrou funcionário saiu de férias, teve afastamento por causa de Covid, um exemplo atestado, alterou salário, função, antes a gente alterava na carteira, hoje não, a gente altera direto no e-social, na plataforma do governo. E como que fica sabendo? Através do certificado digital. Ele que dá o acesso. Ele que chega toda a informação. É ele que dá o acesso. Então, assim, tem que se preocupar com essa questão também da nota fiscal eletrônica. E aí, um adendo ao que o doutor, né, fez a introdução, quando ele falou lá do artigo 1º. Em nenhum momento falou, exceto MEI.
exceto autônomo. Não, é todo mundo. Todo mundo. Pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas no geral. Às vezes a gente recebe assim, uma empresa MEI entra em contato para fazer o registro do funcionário. A gente fala, ó, precisa do certificado digital. Ah, mas eu sou MEI. Não importa. Você é MEI para uma determinada situação. Para outra situação, você vai responder como qualquer empresa. Qualquer empresa, deixar bem claro. E quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, pessoas, a gente tem muita gente hoje informal, né? Que eu vendo um bolo de pote, eu vendo várias coisas, mas eu nem nota fiscal eu emito. Mas essa pessoa ela pode gerar um banco de dados, um cadastro, alguma coisa. Tem muito hoje a questão de PIX, de às vezes um CPF, uma coisa ou outra. Essa pessoa também pode ser responsabilizada, ela é uma pessoa física que vendeu alguma coisa e colheu os seus dados. Como é que funciona? Eu vou falar, mas é mais a parte do William. Tá. Mas pode, porque o endereço, né, o nome da pessoa, o telefone, isso daí é dados pessoais. Mesmo que seja passado para uma outra pessoa física, sim, independente, ela é responsável por aquelas informações. Ela é responsável pela informação. Essas exceções que a lei trata, eu até trouxe algumas delas aqui, que ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais nos seguintes quesitos. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Aí a gente tem um rol imenso. Realizado, por exemplo, para fins jornalísticos, artísticos, realizado por segurança pública, defesa nacional. Então, toda a regra, né, tem sua exceção, mas cada caso, né, ele tem que ter um enfoque diferente, porque esse mesmo dado descomprometido, usado de forma descomprometida, ele pode ter uma conotação, pode ter um destino justamente mais nocivo. Um detalhe, a lei é de 2018, 18. Né, começa a valer agora em agosto de 2021, ou seja, eu não tive tempo. O legislador já deixou 2 anos, não, mais de 2 anos. Período de vacância, né? Já deixou, aí estão falando os boatos, não, vai prorrogar. Pessoal, não vai prorrogar. Até mesmo porque, quando eu falei lá atrás que o contador evoluiu, só para vocês terem uma ideia, o contador ele teve que se adaptar a IFRS. O que é isso? É uma sigla em inglês que diz, basicamente, né, leis gerais, né, ou a contabilidade geral. Então, todas as informações que a gente gera de contabilidade aqui são vários países que geram praticamente o mesmo padrão. E o que vem acontecendo no Brasil é que ou o Brasil ele se adapta ao mundo lá fora, ou o Brasil vai estar fora do jogo. Então, quando veio a parte digital, a parte da nota fiscal, é justamente para isso. Quando a gente está vendo agora, né, essa questão do marco dessa lei, é justamente para se adaptar ao que está acontecendo lá fora. Uma adequação global. Uma adequação global. Não tem como fugir disso, não, né? O que nós falamos é que a gente não está mais na globalização, a gente já está na universalização, porque agora eu tenho que fazer a mesma coisa que você, entendeu? Não tem mais, eu faço do meu jeito, não. Ou a gente faz tudo padrão, e o lado bom qual que é? Tanto faz eu estar aqui, eu estava vendo, parece que na Europa lá, o pessoal já se adaptou e muitos estavam relutando, então assim, é uma proteção. Então imagine você fazer uma viagem para a Europa, a mesma coisa que é feita aqui é feita lá, é a segurança que você tem com relação aos seus dados. Trazendo agora mais assim para a nossa realidade, nós falamos de multa de 50 milhões, nós falamos do DPO que até saiu na Exame agora, que o salário do DPO em média é de 20 a 80 mil reais. Então assim, vamos colocar, isso aí praticamente é o que muitas empresas aí, MEI, faturam no ano todo. Então como é que eu vou me adaptar a isso daí? Como é que eu vou conseguir trabalhar com as informações? Pessoal, a tecnologia como um todo, primeiro você tem que entender que hoje dados é o novo petróleo. Se você olhar as empresas mais valiosas do mundo, qual que é o ativo delas? Dados. Então, dados é o novo petróleo. Nós já atingimos a capacidade de guardar 100% do conhecimento humano. Nós já temos capacidade de processamento, capacidade de armazenamento para conseguir fazer isso daí. Então, assim, para você que é dono de um pequeno negócio, dono de uma pequena empresa, existem soluções
terceirizadas. E eu não estou falando de soluções lá do cara que fez alguma coisa no fundo do quintal, não. Eu estou falando que o Google tem ferramentas para gerenciar isso daí. Eu estou falando que a Microsoft tem ferramentas para gerenciar isso daí. Então, o que você tem que fazer? Uma análise na sua empresa, tem que ter lá o DPO, você pode terceirizar isso. Nós temos aqui, né, eu estou conversando com o doutor, a gente vai ter aí esse serviço aqui. A gente pode fazer uma análise e aí você adapta essa estrutura de acordo com o que você usa. Se você está vendendo, vamos adaptar isso daí. Então, tem formas de se terceirizar esse serviço que caiba no bolso do empresário. Então, não é um bicho de 7 cabeças. O que tem que ter, sim, é saber que agora a empresa ela tem a responsabilidade em cima dos dados. E não é mais brincadeira. Eu não posso ficar de fora de tudo isso, né? Porque às vezes eu quero entrar, estou vendo que as coisas estão indo para a área digital, quero entrar na área digital, mas eu não quero saber dessa questão de DAIS. E aí eu não vou me aprofundar nisso porque é um assunto chato, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e Informações, às vezes o empresário, o empreendedor não quer perder tempo, teoricamente, né? Perder tempo nisso ou investir tempo buscando essas informações. Mas, pelo que a gente entende aqui desse bate-papo que a gente está tendo hoje, isso pode ser, inclusive, aquilo que vai, se ele não cuidar disso, aquilo que vai quebrar a empresa dele lá na frente. Porque dependendo da multa que ele receber com base no faturamento que ele está tendo, dependendo do tamanho do vazamento que foi gerado e da multa que ele tem que pagar, ele não consegue manter o negócio dele em pé. Né? A gente já viu empresas multadas. Falando só do valor da multa. Só do valor fora da multa. a parte do advogado, os honorários, processo em relação ao dono dos dados. E a imagem, né, que você vai deixar perante as outras empresas, porque a concorrência, acredite, né, não, eles vão usar isso, né, contra você ou a favor deles, né? De repente não contra você, mas a favor deles, eles vão utilizar isso. Então isso é muito importante. 2 pontos interessantes que você falou, Cássio. Primeiro, você falou da planilha, os famosos LEDs, né, que a gente vê muito na internet. Você quer participar do curso gratuito, quer ganhar um e-book? Faz aqui o cadastro. Então, tem que tomar cuidado agora com as informações. O segundo a gente pegar o seguinte, organizar a empresa. O que o empresário, principalmente o pequeno empresário, tem que entender que é o seguinte: o jeito de fazer negócio, ele já estava mudando e de repente com a pandemia ele mudou de vez, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ou o empresário ele está na parte operacional ou ele fica na parte administrativa. Se ele está na parte administrativa, ele tem que ver essa questão da lei da LGPD, ele tem que cuidar do acesso à informação, além de gerenciar, ele tem que verificar essas leis que estão vindo, que a gente fala que faz parte do mundo empresarial. Não é mais só comprar e vender. Hoje tem outras leis e essa daí não vai ser a primeira e nem a última. Acredito que mais leis vão vir aí para o Brasil poder se adaptar lá fora. Eu percebo que tem algumas empresas que na própria captura de leads, de informações, ela procura pegar o mínimo de dados possíveis para poder acessar e entrar em contato com o cliente. Um botão que você clica e ele entra num grupo de WhatsApp, por exemplo. Ou um botão que você clica e você coloca o primeiro nome e o e-mail somente. Para pegar o mínimo de dados possíveis. Isso é uma estratégia já pensando nisso ou não? É mais uma estratégia de... Como é que funciona isso? Isso diminui a carga de responsabilidade da empresa. Você imagina só um laboratório que faz exames de DNA, que de repente tem dados de pessoas com doenças infecto-contagiosas, que seria uma exposição, digamos assim, vexatória na sociedade. Então, quanto menos dados sensíveis a empresa capturar, quanto menos ela tem ali dados para utilizar, melhor. Porque esse excesso pode custar muito caro. Uma coisa que eu vejo é assim, as empresas têm que implantar processos dentro da sua administração. Então, assim, se existe um departamento comercial e a função dele é filtrar, usar o funil e somente depois fazer a venda, por que então que o vendedor precisa ter acesso ao CPF? A própria manipulação de dados tem que trazer o cliente certo para a pessoa certa vender. Mas não necessariamente que o próprio vendedor tem que ter acesso
a dados pessoais. Acho que até o William poderia comentar isso aí, que é o seguinte, a gente percebe até por causa da situação financeira que a gente se encontra, mas tem muitas pequenas e médias empresas que vão naquele barato, né, no gratuito, né, naquele sistema, tá ali o sistema gratuito e tal. Mas a questão é, será que esse sistema está de acordo? Porque quando a gente contrata um sistema, né, o sistema, ele automaticamente ele já está de acordo com a legislação. Agora, será que esse que está aí gratuito no mercado, ele tem? Muitas vezes o barato acaba saindo caro por causa disso. Então, uma informação, por exemplo, o sistema operacional Windows, que é 95% aí do mercado hoje. Como é que está o sistema operacional da sua empresa? Existe uma regra, existe uma lei, existe fiscalização que se a licença não for válida, é pirata e a sua empresa está... É que não tem muita atuação nessa área. Mas o que geralmente o empresário faz, e muita gente eu vejo fazer? Coloca lá um Windows falso e coloca lá um cracker para ativar esse Windows. Às vezes a pessoa que não entende dessa área acha que é uma coisa inofensível. Coloquei, ativou e beleza. Mas entenda, esses ativadores, eles alteram mais de 7.000 arquivos do registro do Windows. Inclusive, arquivos de segurança, que eu digo portas, que ela fica aberta para a internet, para que o dono desse programa acesse as informações sem que o dono, o proprietário, tenha conhecimento. Aí já tem uma porta. A pessoa que fez o cracker lá, ele consegue acessar as informações de quem usou a chave de acesso. Exatamente. Aí às vezes dois crimes, né? Falsificação e o vazamento. E outra coisa, aí a pessoa fala assim, não, mas eu posso fechar. Não, essa porta ela tem que ficar aberta. Porque uma vez que a Microsoft mudar o sistema de registro, essa pessoa tem que atualizar e tem que fazer a comunicação com o seu computador para fazer a alteração. Se ele consegue acessar, ele consegue fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, desde o básico que tem que... Como o doutor falou, né? A questão da etnia, da raça, né? Quando a gente vai fazer um registro de um funcionário, nós solicitamos isso. E muitos hoje estão, né, às vezes, não quero passar. Só que se ele não passa, o próprio sistema do governo, que é ele bloqueia. Então, nós somos obrigados a responder. Então, você tem hoje uma lei que fala, a pessoa não precisa se identificar. Só que lá, quando vai fazer o registro, não, lá é obrigatório. Então, uma ideia é pegar essas informações somente no final da entrevista. Não precisa pedir para colocar a etnia no currículo. Uma questão de bom senso. Entendeu? Coloca somente as informações essenciais e aí no final do processo pega essas informações. E tem dois problemas, né? Se você pediu cópia dos documentos pessoais, aonde está sendo armazenado e quem está tomando conta. Se você escaneou e jogou para o digital, a mesma coisa. Quem tem acesso? Onde está armazenado? Tem essas duas funções também. Ou seja, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Ana. Ela mandou algumas perguntas aqui para nós, para a gente esclarecer para ela. Eu vou fazer a pergunta e vocês veem quem vai entrar com a resposta. Mas vamos lá. Estou começando a vender na internet agora e gostaria de saber quais dados posso solicitar aos meus clientes. Olha, eu vou responder uma pequena parte e vou passar a bola. Depende da forma de pagamento, né? Porque, veja bem, uma operadora de cartão de crédito possivelmente já tem esses dados, uma outra ferramenta vai ser acoplada nesse e-commerce dela e também terá uma responsabilidade repartida. Basicamente, a forma de pagamento é que vai determinar isso. Se é um boleto bancário, se é um cartão de crédito, né? O William pode complementar essa parte agora. Complementando, funciona assim. Para você iniciar sua venda pela internet, provavelmente você vai iniciar ou pelas redes sociais ou pelo Google. Nesse ponto, nesse primeiro momento, você não tem dados sensíveis dessa pessoa. E você somente vai conseguir capturar esses dados sensíveis se a pessoa cadastrar. Então vamos lá, você fez uma divulgação de um determinado produto, de um determinado serviço e você falou para ele, se você quer saber mais, então você faça o cadastro aqui. Então basicamente, nesse ponto, a pessoa está dando autorização para que você capte esses dados. De forma expressa. Exatamente. Caso isso não aconteça, você só está divulgando as informações,
O Facebook, o Google, ele faz o algoritmo dele lá funcionar, mas ele não disponibiliza nenhum dado sensível para o dono do estabelecimento ou para o dono da campanha. Entendeu? Você só consegue ter esses acessos se você pegar esse contato, enviar um formulário e ele te dá a autorização para você captar esse lead. Quanto à venda online, a menos que você precise dessas informações para um sistema local, mas vamos supor que ele está comprando uma loja online, ele vai fazer lá o cadastro, tudo, o próprio e-commerce tem lá suas regras de segurança. E ele tem que ter a responsabilidade, tem que estar adequado. Detalhe, aquilo que o William falou. A partir do momento que, vamos supor, eu vou comprar, vamos supor, na loja do William, eu tenho que fazer o meu login. O login é pessoal, entendeu? Exatamente. Então, é o que eu falei agora há pouco. Eu tenho direito ao acesso, mas é minha responsabilidade o que eu digito ali, entendeu? E só para complementar, que nem o William, o doutor falou, a princípio, ele só está vendo os produtos. A finalização da venda, da parte contábil, é o quê? A emissão da nota fiscal. Aí, nesse caso, tem que colocar lá o CPF e todos os dados que precisa. Mas, com o usuário e senha e com o sistema que ela utiliza, provavelmente já tem toda essa parte da segurança. Já tem a responsabilidade, né? Ou seja, ela pode solicitar as informações que ela quiser para o cliente lá, que forem necessárias para a venda, porém, como ela contratou uma plataforma e-commerce, essas informações praticamente não vêm diretamente para ela. Essas informações elas são para essa plataforma, é isso? Funciona assim, pessoal. A base da lei, você tem que ter um responsável da empresa. Se essa pessoa da sua empresa é o DPO, é a pessoa responsável, é ela que tem que ver como funcionam esses dados no site, é ela que é responsável por ver como está vindo essas informações do site para o seu sistema, é ela que vai ver como você está guardando essas informações. Quem está acessando essas informações é essa pessoa que é responsável por dar toda a luz, todo o suporte. Se ela não sabe, ela deve contratar um consultor para ensinar ela como é que ela vai fazer isso. Eu acredito assim, você pode nomear uma pessoa da própria empresa, mas o interessante é que a pessoa tenha um conhecimento, porque ela vai ter que responder isso daí. Inclusive, até quando a lei entrar em vigor, em alguns casos, vai ser obrigatório ter no site quem é o DPO responsável por aquele site. É o que já vem acontecendo hoje. Se eu solicito uma informação para fazer uma venda no e-commerce, e aí depois que eu fiz a venda, eu vou emitir a nota fiscal para o cliente pelo meu sistema. Mas a venda, teoricamente, ali ela foi feita e foi capturado os dados dentro do sistema de e-commerce, tá? E se os dados forem vazados do e-commerce, quem responde sou eu, junto com o responsável da plataforma. Se esses dados vazarem do meu sistema, quem responde sou eu, mas eu também contratei alguém e essa pessoa acaba sempre respondendo junto comigo. É isso? É assim, funciona mais ou menos só para mim tentar explicar. Esse DPO ele é responsável por entender o processo. Vale dizer que nenhum sistema é seguro. Porém, existe, imagine duas casas. Uma tem cerca elétrica e tem cachorro. E a outra está com o portão aberto. Se a pessoa for entrar nessa casa, ela vai entrar em qual? Se ela tiver que escolher qual ela vai roubar. Portão aberto. Então, assim, o DPO ele é aquele cara responsável para colocar cerca elétrica, portão, cachorro, câmera. Casa, ele vai pôr tudo de segurança possível para dificultar a entrada do invasor. Então, numa possível fiscalização, esse cara vai falar, ok, vazou, mas eu tomei essas e essas e essas, a minha senha está criptografada, em modo hash, que é uma senha que é bem mais difícil do que tá só o número da senha salvo. Que nós conversamos até na semana passada sobre esse tema, a gente até falou, se o presidente da República, os ministros, tudo foram aí hackeados, imagine nós, quem somos. Imagine nós, não tem como. Então, outra dúvida aqui também é qual a maneira correta e mais segura de guardar esses dados que ela está passando. A gente já bateu um papo e tudo, mas vamos... Só para a gente frisar, não é a maneira correta ou mais segura. Você tem que implantar processos para que não tenha vazamento. Porque você pode colocar, e eu só falo como desenvolvedor, eu coloco lá várias barreiras de criptografia para o cara não conseguir acessar as informações.
Aí o que o cara faz? Passa a senha para outra pessoa. Então, assim, pode ser seguro. Se não existir um processo dentro da empresa, uma cultura dentro da empresa, você pode utilizar o sistema mais seguro que não vai funcionar. Esses processos que o William está falando, resumindo, é aquilo que eu citei anteriormente. Lá no escritório, para acessar o sistema contábil, o funcionário tem usuário e senha. Porque esse vazamento, ele pode vir de dentro para fora ou de fora para dentro. A gente às vezes só pensa, está vindo de fora para dentro, mas pode sair de dentro para fora. Às vezes você pega um funcionário, você não sabe a intenção, ele nem falou, os dados dele vale mais que o petróleo. Então você pega uma empresa grande que tem um leque ali de informações de futuros clientes. Um ex-funcionário, eu vou sair daqui, vou montar, vou ser concorrente seu, eu vou pegar antes as informações. Isso daí já entra na LGPD. E essa parte tem os termos de confidencialidade, que nas contratações é muito importante deixar isso bem expresso, bem frisado, para justamente responsabilizar aqueles que vazarem dados. Só para finalizar a pergunta dela aí, não existe a forma correta de armazenar o dado, a mais correta ou a mais segura. Então, tem que se analisar as informações da sua empresa, como é feito os acessos, colocar hierarquia nisso daí, e aí, a partir desses processos, determinar se é interessante fazer um servidor local, se é interessante fazer uma contratação em nuvem. O que existe, na verdade, é uma forma totalmente errada, né? Com senhas fracas, várias pessoas com acesso, ou seja, a casa com o portão aberto, luz, e muitas vezes porta, aí você tem Microsoft falsificado e não tem um antivírus. Existe a forma errada. Foi uma cultura do jeitinho, né? Até uma pergunta legal aqui, eu acho interessante. Como deixar claro para os clientes a maneira como esses dados serão utilizados e armazenados? Como é que eu deixo claro isso para ele? Bom, primeiro, sob o ponto de vista jurídico, é pelo próprio termo de autorização. Esse termo tem que ser muito bem redigido, tem que prever certas situações, dependendo da natureza da empresa ou da atividade dessa pessoa, isso precisa ser personalizado. E eu diria que a construção desse termo de autorização, ele atende justamente o contexto dessa pergunta. Legal. William, quer acrescentar, William? Então, acrescentando assim, as empresas vão ter que se adequar também, que agora não pode mais ter aquela 5 páginas de contrato, você aparece primeiras 5 linhas e coloca uma caixinha, eu concordo e acabou. Não. A comunicação entre empresa e seus clientes tem que ser clara. E aí a empresa mais uma vez vai ter que se adaptar. Mas tem que ser através de vídeo, vai ter que ser através de postagens em redes sociais. A comunicação para explicar como é utilizado esses dados tem que estar bem clara para o cliente. Eu posso ter um vídeo explicando uma animação de forma bem interessante, que ele vai olhar ali e vai entender. Termo de aceito lá das informações. Clicou, abre uma landing page explicando para que você está coletando. Posso ter um vídeo escrito e aí ele concorda. O que nós estamos preparando lá no escritório, que assim, vamos supor, o Dr. Luiz vem para perguntar sobre contabilidade e tudo mais. Nós mandamos uma proposta. Essa proposta pode ser formal, né? Formal que eu falo já no PDF, ou pode ser pelo WhatsApp mesmo, que a princípio é só valores, números, não tem nada. A partir do momento que ele deu o ok, aí nós enviamos o contrato virtual. Ele deu o ok, até aí a gente já tem. O que a gente está preparando é desse ok do contrato, que é a assinatura em diante. É manual do cliente, então ele vai saber ali como é feito a parte do departamento pessoal, a parte fiscal, que vem as notas fiscais, como é armazenado, e depois a gente também vai fazer a parte do vídeo. Então, assim, o cliente já vai saber como que está sendo realizado isso daí. Interessante que existe todo um processo educacional por trás dessa lei, e é justamente isso que a gente está tratando hoje. Educar para saber como são feitos, porque... É uma mudança de cultura, né? Mas eu acho que a parte principal é que, acho que principalmente, né, o contador e o advogado, a gente trabalhava depois do ocorrido. Hoje não. Uma cultura preventiva. A gente já está fazendo a prevenção. E o TI está vindo junto com a gente para pegar e falar assim, ó, sem os 3, hoje não trabalha. Hoje não trabalha. Sem esses 3, hoje é complicado. Uma parte importante disso daí, porque, por exemplo, se você recebe ou compra na internet uma base de dados e você vai fazer divulgação para essas pessoas. Entenda, tá?
você que está pegando essa base de dados está cometendo um crime. Porque se uma dessas pessoas que você está enviando a informação sem autorização dela, entrar em contato com você e falar aonde você conseguiu essa informação, você vai ser responsabilizado. Exatamente, você é corresponsabilizado com quem vazou essas informações. Então, muito cuidado, pessoal. Antigamente a pessoa pegava aí, e já chegou para mim esse tipo de serviço e eu não faço, que é você pegar uma base de dados de alguém que te passou e simplesmente mandar as malas direto. Aconteceu agora no grupo do WhatsApp, não lembro agora qual empresário aqui da região que teve o WhatsApp clonado. Sim. E aí mandaram, tô precisando de dinheiro e tal, manda. Aí um dos amigos falou assim, me manda aí o seu Pix, e passou o CPF. O outro lado passou. Então, nessa que passou o CPF, ele já foi lá e já fez o boletim de ocorrência. Quer dizer, o Pix hoje, com o CPF, com o número, você consegue rastrear. Então, quer dizer, bloqueia o lado bom para nós, né, nesse caso, foi isso. Muito então, rápido, né? Isso daí é o que? Assinatura digital. Aqui, na verdade, já tem, só para a gente repassar, doutor, as penalidades, multas, não sei se chega à prisão, como é que chega isso, mas aqui só a pergunta é, quais as penalidades são impostas quando acontece o descumprimento da lei? Bom, a principal é a pena pecuniária, que é a pena no pagamento, né, no importe, justamente do faturamento de 2% a 50 milhões de reais. Mas tem um detalhe importante. Essa lei, ela tem um tratamento, ela é uma lei do direito privado, digamos assim. Existem, evidentemente, crimes. Os crimes são do direito público. Os crimes cibernéticos são tratados também e podem concorrer numa mesma situação. Então, a depender do caso concreto, a pena pode ser para a empresa por descumprimento de uma legislação civil, tanto como pode ser também para descumprimento de uma legislação penal. O nosso Código Penal também ele contempla uma série de situações dentro desse ramo cibernético. Ou seja... Cibernética é até estranho, né? Não tem um pouquinho mais coisa que era levar o exterminador do futuro, né? Com perdão da palavra. Ou seja, o assunto ele é longo, ele é bem extenso, é um assunto importantíssimo e toda pessoa, todo empresário, empreendedor que queira entrar no mundo digital, atuar na área digital, antes de sair aprendendo técnicas, estratégias e ferramentas, estuda um pouquinho dessa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque está cheio de ferramentas aí, de vídeos no YouTube, de informações que ensinam formas de fazer, mas você pode estar caindo numa armadilha. Então, antes de sair vendendo, procure entender um pouco como funcionam as regras do mercado online, do mercado digital, que é muito promissor, é o presente, não diria nem o futuro, né? É o presente. Todo negócio que quiser sobreviver vai precisar estar no digital, mas existem algumas regras que devem ser cumpridas e cuidadas. Pessoal, eu adoraria ficar aqui batendo um papo com vocês aqui, tá muito gostoso, tá maravilhoso, mas a gente precisa finalizar aí por conta do tempo. Mas eu creio que a gente vai ter que voltar futuramente aí para aprofundar um pouco mais esse assunto. Talvez partir desse, né, para aprofundar um pouco. E quem quiser volta lá, assiste esse e aí vai no outro para poder fazer o link. Mas a gente já partir para uma coisa mais hardcore aí, mais aprofundada aí, tá bom? De qualquer forma, eu quero agradecer ao Dr. Luiz por estar aqui participando com a gente, disponibilizando todas essas informações importantíssimas aí, não somente para empresários, empreendedores, mas para pessoas físicas mesmo que queiram estar ali protegendo seus dados também, né? Sabendo agora, depois desse podcast, fazer perguntas, né? Inclusive para saber como é que são, é muito legal. Jefferson, que trouxe aí esse conhecimento incrível para nós aí, como sempre, somando muito com a gente aí, trazendo informações realmente relevantes para o empresário, para o empreendedor. Eu acho que é o guarda-livros que virou contador, que virou agora um contador digital que está sempre atualizado. Isso é extremamente importante. É muito importante ter você por perto, acho que para a gente poder estar municiando as pessoas aí com essas informações. E nosso amigo William aqui com essa fabulosa tecnologia da informação e tudo mais, que a gente bate um papo, ele começa a falar umas coisas que eu falo, é muito complicado. Ele fala, não é, cara, você acha que isso é complicado, né? Você não está sabendo nada. Então, então é extremamente importante.
E eu quero agradecer a você aí, parabenizar primeiramente, né, por ter acompanhado até o final, com todas essas informações que a gente deixou aqui, que a gente passou. Então, parabéns por ter ficado aqui. Isso prova o seu comprometimento com o seu negócio, com o crescimento, com o desenvolvimento dos negócios aí. E agradecer por estar junto com a gente aqui, tá bom? Para quem está no áudio aí ouvindo, espero que tenha sido uma boa audição para você aí, um podcast feito realmente para te ajudar a desvendar essa regra, essa lei de proteção de dados, tá? E até a próxima semana, então, o nosso próximo podcast, que acontece na próxima segunda-feira a gravação e que será disponibilizado aí toda quarta-feira às 14 horas. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para você que está assistindo aí. Fiquem com Deus, galera.